Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do projeto Educabalsas. Hoje é dia de trabalharmos com semelhança de triângulos. Essa aula é voltada para os alunos aí do nono ano, unidade temática álgebra, e como habilidade a ser desenvolvida, nós vamos reconhecer as condições necessárias e suficientes para que os triângulos sejam semelhantes. Nesta aula nós vamos aprender identificar lados e ângulos correspondentes entre dois triângulos e estabelecer relações de proporcionalidade entre lados correspondentes de dois triângulos. Bem, vamos aqui agora para semelhança de triângulos, né? Vamos, a princípio, acompanhar aqui a definição de como é que funciona a semelhança de triângulos, tá? Dois triângulos são semelhantes se, somente se, possuem os três ângulos ordenadamente proporcionais. Vamos lá, para compreender bem essa questão de semelhança de triângulos, a princípio nós temos que entender o que é proporcionalidade, né? O que necessariamente ele quer se dizer com lados proporcionais, certo? Então, para entender a noção de proporção, a princípio nós vamos ter que entender o que é uma razão, tá? Razão nada mais é do que uma divisão entre dois números. Vamos entender desse modo aqui, tá? Então vamos lá. Quando você coloca aqui, ó, 3 sobre 5, eu tenho uma fração que nada mais é do que a razão entre 3 e 5. Quando eu apresento uma igualdade entre duas razões, aí está a proporção, tá? Por exemplo, eu tenho 3 sobre 5. Para montar uma proporção aqui, eu teria que ter uma outra razão equivalente a essa primeira. No caso aqui, poderia ser o dobro de 3, 6, o dobro de 5, 10. Que simplificando, eu tenho esse 3 sobre 5. O que eu vou procurar para estabelecer essa questão de semelhança entre esses dois triângulos ou uma figura qualquer é essa relação entre os lados correspondentes dessas duas figuras. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro triângulo, ABC, e tenho esse segundo triângulo aqui, A', B', C'. Eu quero, a partir dessas duas figuras aqui, que estão colocadas aqui de modo geral, estabelecer se elas são ou não semelhantes. Como é que eu posso averiguar isso? Você vai averiguar a partir da relação entre os lados correspondentes. Vamos lá, vamos ver como é que eu consigo identificar os lados correspondentes aqui em cada figura. Você vai olhar para o ângulo. Ó, eu tenho um ângulo B aqui, que a medida dele são 2 tracinhos. E o lado oposto dele é B. Vamos colocar aqui, ó. O lado oposto a esse ângulo B de 2 tracinhos é o B, certo? Agora eu vou lá na segunda figura e vou observar o ângulo com a mesma medida desse primeiro, com os 2 tracinhos. Você observa aqui, ó, que esse ângulo é esse B', e o oposto dele é o B' minúsculo. Então a razão vai ser o que? Vai ser entre esses lados correspondentes, ou seja, esse B corresponde a esse B' no outro, porque os ângulos têm a mesma medida. Então vai ser B sobre B'. Para que esses dois triângulos sejam semelhantes, todas essas razões estabelecidas entre esses ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida, certo? Tem que ser iguais, tá? Então, o que acontece? Vou observar nesse primeiro triângulo, ó, esse ângulo aqui C tem 3 tracinhos, o oposto dele é C. Aí eu vou no outro triângulo e procuro o ângulo com 3 tracinhos, porque ele vai ter a mesma medida, não é isso? Aí você chega aqui, ó, ângulo com 3 tracinhos é esse aqui, que é o C', o oposto é o C' minúsculo, esse lado aqui. Aí vamos lá. Vamos para o terceiro ângulo, né? São 3 ângulos no triângulo. Aí eu tenho aqui, ó, esse ângulo só tem um tracinho. O oposto dele é A. Quando você vai para o segundo triângulo aqui, para fazer a averiguação, você observa que esse aqui tem um tracinho e o oposto dele é o A'. Para estabelecer essa relação de semelhança,
Quando eu dividir B por B', C por C' e A por A', o resultado tem que ser igual. Se esses três resultados tiverem o mesmo valor, aí eu posso afirmar que esse triângulo é semelhante a esse. O que significa dizer na prática? Significa dizer que se trata da mesma imagem e houve aqui somente uma redução do tamanho. É como se você pegasse uma foto sua e ampliasse com o zoom no smartphone. Você tem a foto tamanho reduzido, você faz ampliação. Se trata da mesma figura, os contornos são os mesmos, só está ampliada. Então, essas duas imagens são semelhantes. Você pega uma foto de tamanho reduzido, você faz um post, são as duas imagens são iguais, não é isso? Aliás, as duas imagens, elas são semelhantes, né? São iguais nas formas, né? Elas são semelhantes, só que têm tamanhos diferentes, tá? Então, para estabelecer a relação de semelhança em triângulos, você vai estabelecer essa relação entre os lados correspondentes e averiguar se existe proporcionalidade entre esses lados, né? E essa razão é chamada razão de semelhança, tá? Razão de semelhança. Se essa razão de semelhança for igual a 1, o que significa dizer? Ó, vamos chamar a razão de semelhança de K. Se o resultado der 1, ou seja, quando eu pegar esse lado e dividir por esse, o B desse dividir por esse e o C desse dividir por esse e der 1, significa dizer que essas duas figuras têm exatamente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. Portanto, elas não são somente congruentes, aliás, não são somente semelhantes, como também são congruentes, né? Então, elas serão também congruentes. Aí onde entra a seguinte questão. Toda figura que ela é congruente, ela é também semelhante, mas nem toda semelhante é congruente. Por quê? Porque, veja bem, se ela é semelhante, aliás, se ela é congruente, necessariamente os lados correspondentes, eles vão ter, quando você fizer a razão, né, entre os lados correspondentes, vai ter o mesmo valor, não é isso? Vai dar 1. No entanto, se você averigua só que ela é semelhante, não quer dizer necessariamente que ela seja congruente, porque nem sempre vai dar 1, tá? Então vamos ver isso aí com calma no exercício, tá? Pessoal, me acompanhe nesse exemplo aqui, tá? Para que a gente possa fixar bem essa questão da semelhança de triângulos, certo? Vamos lá, o exemplo 1. Sendo dado que um triângulo ABC, ó, esse triângulo ABC, e A', B', C', esse segundo triângulo, são semelhantes, a questão já está dizendo que os dois são semelhantes, vamos obter a razão de semelhança dos triângulos e os outros dois lados do primeiro triângulo. Então, veja que a questão já apresenta para você a conclusão que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes. Então, significa dizer que existe uma razão de semelhança entre eles, não é isso? Então, vamos, a princípio, antes de determinar esses dois lados aqui, ó, que estão faltando nesse primeiro triângulo, que é esse lado A e o B, determinar essa razão de semelhança, né, entre esses dois triângulos, porque é necessário que eu faça isso primeiro para depois encontrar os outros dois lados, certo? Então vamos lá, como é que eu identifico essa questão da razão de semelhança? Nós vamos aqui admitir que esses ângulos correspondentes aqui são congruentes, né? Isso porque o que a questão afirma é que eles são semelhantes, né? Esses dois triângulos. Então tem esse ângulo B aqui, ó, ele é congruente a esse outro ângulo B', esse ângulo A aqui, ele é congruente a esse outro ângulo A', e esse ângulo C aqui é congruente a esse outro ângulozinho C aqui, C', né? Ou seja, esses ângulos correspondentes são iguais, certo? Então vamos lá. Se eu for tentar encontrar a razão de semelhança entre esse ângulo A, entre o lado oposto desse ângulo A e o lado oposto desse ângulo A', eu não vou conseguir obter porque eu não tenho esse lado A. Então o que você vai fazer? Você vai procurar os lados correspondentes que se apresentam nos dois triângulos, tá? Então,
o que eu tenho aqui de cara é o do ângulo C, ó. Veja que eu tenho o oposto aqui do ângulo C, ó, que é C medindo 6, ou seja, esse lado AB do triângulo mede 6, ó. Vamos colocar aqui AB mede 6. E observe que no outro, ó, o C' mede 3, ou seja, o A', B' mede 3. Para obter a razão de semelhança, eu vou simplesmente fazer a razão entre esses dois lados correspondentes. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 3 dividido por 6. Perceba que eu estou dividindo o lado do menor pelo maior. Mas eu poderia estar fazendo o contrário sem problema nenhum, tá? 6, a ordem aí, o C que define, certo? Então, vamos lá. 3 sobre 6. Simplificando isso aqui, pessoal, e transformando numa razão, numa fração irredutível. Poderia estar fazendo, ó, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, eu ia obter K1 sobre 2. Essa é a razão de semelhança, tá? Essa é a razão de semelhança entre esses dois triângulos. Agora, para obter os dois lados, eu vou simplesmente montar uma proporção, não é isso? Proporção na igualdade de duas razões, você já tem uma razão aqui. Então vamos lá, vamos para obter o A aqui, ó, para obter esse A. Eu vou pegar o lado oposto a esse ângulo aqui, esse ângulo A, que é o próprio A, e o lado oposto ao A', que é 5. Perceba que quando eu for obter aqui a razão de semelhança K, eu fiz o menor sobre o maior. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Vou ter que começar daqui, ó. O menor sobre o maior, não é isso? Então vai ficar como? Ó, o lado oposto à linha é 5. Você vem aqui, ó, coloca 5. O lado oposto ao A é o que eu quero descobrir, ó, certo? Que é o A minúsculo. Isso aqui tem que ser igual à razão de semelhança, que é 1 sobre 2, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Vai multiplicar cruzado, ó, certo? Ó, multiplica o cruzado. Eu tenho aqui, ó, A vezes 1 dá 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, A mede 10. Aqui é 10, ó. Vamos descobrir o outro, né? Faltando descobrir o B. Vou fazer a mesma coisa. Você vai olhar para cá, ó. Aqui o ângulo B', o lado oposto é o 7, começando do menor para o maior, porque eu fiz assim com a razão de semelhança, tá? Então vamos lá. O lado oposto ao B' é 7. Vamos olhar para o B aqui, que é o que tem a mesma medida do outro. O lado oposto a B é B. Não é isso? O ângulo B é o B minúsculo. Como os dois triângulos são semelhantes, essa razão tem que ser igual à razão de semelhança, que é 1 sobre 2. Então, vou igualar ela. Vou fazer o quê? Multiplico o cruzado. B vezes 1 dá B. E 7 vezes 2 dá 14. Então, eu chego no resultado aqui, ó. Razão de semelhança. Dá quanto? 1 sobre 2. Valor de A é 10 e de B é 14. Bem, dando continuidade aí à semelhança de triângulo, nós vamos falar agora de um teorema que é importantíssimo aí para a resolução dos problemas, certo? É o teorema, como o próprio nome já diz, o teorema fundamental. Acompanhe aqui o enunciado do teorema, tá? Porque depois eu vou explicar aqui com a figura. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta outros dois pontos distintos desse triângulo, então o triângulo que ele determina, que é determinado a partir dessa reta paralela, é semelhante ao primeiro. O que quer dizer necessariamente isso? Tá? Vamos observar aqui esse triângulo ABC. Ó. Eu tenho um triângulo aqui, o triângulo ABC. Aí, o que é feito aqui? Ó? É traçado uma reta, essa vermelha aqui, ó, que é paralela a esse BC. O que significa dizer
paralela, né? São duas retas que têm pontos correspondentes sempre à mesma distância, tal, e nunca vão se cruzar, certo? Então, o que acontece se eu tenho um triângulo e eu traço essa reta paralela a um dos seus lados? Acontece que é formado um novo triângulozinho aqui, ó, ADE, esse triângulozinho menor aqui, ADE, e esse triângulo vai ser semelhante a esse BC, esse ABC, certo? E saber isso vai permitir com que você resolva vários tipos de situações, vários tipos de problemas, em que você vai comparar simplesmente esse triângulozinho menor com o maior, tá? Porque eles são semelhantes, como a gente fez lá no caso anterior, no exemplo anterior, pegar um lado com o lado correspondente do outro, determinar a razão de semelhança, certo? A partir da razão de semelhança, nós vamos o quê? Montar a proporção, faz a regra de 3, ó, acabou. Eu vou colocar mais 2 exemplos e a partir desses 2 exemplos nós vamos tentar aplicar isso aqui nesses 2 exemplos e aplicar mais um pouco aí dessa questão da razão de semelhança. Bem, pessoal, vamos para esse segundo exemplo aqui, tá? Aqui, nós vamos dar mais um reforço nessa questão do que é necessário realmente para que haja essa semelhança entre as duas figuras, certo? Entre esses 2 triângulos. Aqui a questão basicamente ela diz o seguinte, ó, os triângulos ABC, esse primeiro triângulo ABC e PQR são semelhantes, já está dizendo que eles são semelhantes, não há necessidade de você estar fazendo essa averiguação, tá? E determine o valor de x, ou seja, desse lado AB e de y, tá? Então, existem 2 condições para que eu afirme, como a questão está afirmando aqui, que esses triângulos sejam semelhantes. A primeira condição é que esses ângulos sejam congruentes, ou seja, a mesma medida. Eu observo isso aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, mede 2 tracinhos, e esse aqui 2. Então é igual, né? 3 tracinhos, 3, é igual. E esse aqui, 1 e 1, igual também. Primeira condição atendida. Como ele já está dizendo que os 2 triângulos são semelhantes, eu vou, a princípio, atrás dessa razão de semelhança. Como é que eu vou obter ela? Eu vou buscar os 2 lados correspondentes, tá? Para poder chegar nessa razão de semelhança. Então, vamos lá. Se eu olho aqui para o ângulo A, que tem esses 2 tracinhos, certo? O lado oposto dele é 20. Vamos olhar aonde tem 2 tracinhos lá na outra figura. Em que ângulo? É o ângulo P. O ângulo P tem 2 tracinhos, não é isso? Então, significa dizer que ele tem a mesma medida desse ângulo A. O ângulo P é igual ao ângulo A, certo? Aí, vamos lá. É a mesma medida. Aí, o que acontece? Então, eu vou pegar os correspondentes desses 2 lados, os lados opostos, aliás, né? Que são os lados correspondentes. Vamos poder fazer, ó. Vou pegar agora, pegando o maior. No outro a gente pegou usando o menor, não é isso? Vou fazer do maior para o menor. Então, vamos lá. Vai ser 20 sobre... E o P? O P é 10. Então, a razão de semelhança aqui vai dar quanto? Ó? 20 dividido por 10 dá 2. Tá? Dá 2. Agora, vou fazer o mesmo aqui, ó, com os demais lados, que é para poder encontrar esse valor de x e y, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para esse ângulo aqui, tem 3 tracinhos, tá? Ó, 3 tracinhos, x. Vamos buscar lá no outro triângulo, onde eu tenho um ângulo com 3 tracinhos também. Então você observa aqui, ó, que o R tem 3 tracinhos e o oposto a R é o 8. Então vai ficar x sobre 8, maior sobre o menor, não é isso? Na ordem lá em que eu estabeleci a razão de semelhança. Beleza. Eu sei que se eu pegar, como esses 2 triângulos são semelhantes, se eu pegar esses 2 lados e dividir, tem que dar 2, não é isso? Porque o 2 é a razão de semelhança. Então você já vem aqui, ó, x sobre 8 igual a 2. Você vai fazer agora? Só multiplicar cruzado, não é isso? Então vamos lá, ó. Vai ficar, ó, x vezes 1, aqui é como se tivesse 1 embaixo, ó. Não aparece, é 1. Vou colocar aqui só para mostrar. X vezes 1 dá x, igual 8 vezes 2, 16. Logo, aqui mede 16, ó. Certo?
valor de x é 16. Está faltando descobrir o y. Então vamos lá. Ó, o y, esse ângulo com um tracinho, que é o quê? O lado oposto dele é y. Vou lá no outro lado, que tem um tracinho, é o b. Como eu estou fazendo do maior para o menor, vai ficar 28, que é o maior, sobre o y, que é o menor. Eu sei como esses dois triângulos são semelhantes. Se eu fizer essa divisão, vai dar o quê? Vai dar a razão de semelhança, não é isso? Então vamos lá, 28 sobre o y tem que dar 2. Multiplicando o cruzado, y vezes 2 dá 2y, igual 28, lembra? Ó? É como se tivesse 1 aqui embaixo, não é isso? 28 vezes 1 dá 28. Logo, y é igual 28 por 2, y igual a 14. Então tem, ó, razão de semelhança 2, valor de x 16 e valor de y 14. Vou colocar mais um exemplo aqui, para aí a gente vai finalizar essa aula de hoje, certo? No exemplo 3, a gente vai exercitar um pouquinho lá do teorema fundamental de semelhança de triângulos, certo? Vamos poder perceber a aplicação daquele teorema. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, se DE é esse segmento aqui, ó, tá? Desse triângulo, que está passando aqui pelo meio do triângulo. É paralelo a BC, ó. Ele está afirmando a questão que esse segmento DE é paralelo a esse lado aqui do triângulo BC, certo? Determine X. Percebe? Percebe do que se trata? Se trata necessariamente do que nós falamos agora há pouco, do teorema fundamental lá da semelhança de triângulo, que diz basicamente o seguinte: você passar uma reta paralela a um dos lados, é isso, essa reta vai pegar em 2 pontos desse triângulo e vai formar um novo triângulozinho menor. Esse triângulo menor vai ser semelhante a esse primeiro. Então, se ele é semelhante, tudo que a gente fez antes, aquela relação entre lados correspondentes para obter a razão de semelhança, está valendo aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro determinar esses dois triângulos, tá? Vocês conseguem perceber esses dois triângulos aqui na figura? Que tem dois triângulos. O primeiro triângulo é esse aqui, ó. É o ADE. Esse aqui é formado a partir desse ladinho aqui, né, desse segmento DE paralelo a BC, certo? Ó, tem um triângulozinho menor, ADE. Esse triângulo menor, você pode imaginar ele como se estivesse sobreposto a esse maior, tá? Bora pensar assim, é como se estivesse colado em cima desse maior. Então tem um maior aqui, ABC, são dois triângulos. Então vamos lá. Se eles são correspondentes, aliás, se eles são semelhantes, então o que eu vou fazer? Vamos determinar os ângulos. Ó. Esse ângulozinho A, ele vai pertencer tanto ao menor quanto ao maior. É isso? Então o que acontece? Significa dizer o seguinte, ó, se eu pegar esse lado oposto do menor, que é o 8, e dividir pelo lado oposto, agora aqui, ó, no maior, no triângulo maior que é x, aqui existe uma razão de semelhança, porque pelo teorema fundamental lá da semelhança de triângulo, eu afirmo que isso é possível, né? Que isso ocorre, certo? Então o que acontece? Já tem uma razão entre dois lados correspondentes. Vamos atrás da outra razão, que é para poder fazer, né, a multiplicação cruzada, certo? Então vamos lá, comecei do menor para o maior, vou fazer o mesmo para o outro lado. Vamos pegar esse lado aqui, ó, do menor. Esse lado DA é 6. Aí, vamos pegar o lado correspondente no maior. O lado correspondente no maior é esse lado BA. Ó. Quanto vai medir esse lado BA? Se esse pedacinho aqui é 6 e o restante aqui é 3, então todo dá quanto? 6 mais 3, 9. Obtive a outra razão. Então, agora é simples, né? Pego, multiplico o cruzado, x vezes 6 dá 6x, 8 vezes 9, 72, certo? E logo, x é igual a quanto? 72 por 6. Quanto é que vai dar aqui, ó?
72 por 6, vamos dividir. 72 dividido por 6, 1. 1 vezes 6 dá 6. 7 menos 6 dá 1, baixo 2. E agora o número para multiplicar por 6 para dar 12. 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Então, 72 por 6 dá 12. Logo, a medida desse lado BC é 12, tá? Olha, fizemos o problema utilizando o teorema fundamental lá da semelhança de triângulos. Bem, estamos chegando no final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido essas relações aí entre os lados correspondentes dos triângulos que determinam essa questão da semelhança, né? Tem entendido a noção de proporcionalidade, de razão de semelhança, porque isso vai ser bastante útil nas próximas aulas em que vamos estar trabalhando com esse tipo de problema. Eu aguardo vocês. Até mais. Valeu, galera. Tchau.